Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e o milagre que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Olá, graças e paz. Seja bem-vindo a mais um momento de reflexão.
Somos a primeira igreja batista do Icuí e o nosso interesse nessa transmissão é tão somente abençoar você e abençoar a sua família também. Nós estamos no mês da família, né, tendo como tema aí tempo de cuidar, buscando extrair lições importantes para nossas famílias. E hoje, de uma forma bem específica, a nossa mensagem vem a falar mais com os pais, né? Você que é pai, você que é mãe, com certeza vai se identificar com a mensagem de hoje, vai entender que ela tem uma ideia mais voltada para os pais. E nosso interesse é crescer diante de Deus como família, né? Antes de tudo, convido você a se inscrever no nosso canal, né? Curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram, para que nós possamos estar juntos aí, edificando a vida uns dos outros. Vamos para a nossa reflexão? A nossa reflexão de hoje está baseada no texto de Daniel, né? O livro de Daniel, capítulo 1. Convido você a acompanhar conosco essa leitura, talvez parar alguma coisa que você esteja fazendo em casa e reunir algumas pessoas para que nós possamos juntos acompanhar essa meditação. Daniel, capítulo 1, nós vamos ler os versos de 1 a 9, tão somente. E diz o seguinte, Daniel 1, de 1 a 9. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e a uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para servir no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém. O texto continua, a história continua com muita coisa acontecendo, mas eu gostaria de concentrar nossa atenção nesse texto que foi lido e tentar extrair daqui algumas lições para as nossas vidas e aplicá-las nas nossas famílias. Então vamos lá? Vamos aí à nossa reflexão. A nossa reflexão de hoje tem como título, como tema, né? Cuidando da sua herança. Temos outros textos bíblicos que apresentam os filhos como herança do Senhor, e nós já até discutimos isso em outros momentos. Mas hoje vamos falar sobre o cuidado que essa herança do Senhor requer. Algumas orientações importantes que a gente percebe em toda a Bíblia e que nessa história que lemos também acontece, né? Também é necessário esse cuidado com os filhos como herança do Senhor, como algo que Deus coloca em nossa mão para que possamos administrar. A gente precisa entender o que de fato está acontecendo aí com esses jovens, né? Na verdade, temos um grande conflito aí político, né? Um povo que perdeu uma guerra e agora é prisioneiro de guerra. E Daniel e seus amigos estão sendo levados cativos, estão sendo levados prisioneiros de guerra aí nesse episódio aqui. E de uma forma muito privilegiada, eles são separados para estar ali diante do rei, né? Servir ao rei no palácio, para ser treinado ali para servir ao rei. Nós não podemos perder de vista o fato de que eles estão prisioneiros, né? Eles não estão viajando numa colônia de férias ou numa escola interna, enfim,
mas eles estão saindo da sua terra como prisioneiros, né? Ah, com grandes privações de ver parentes, de se despedir da mãe, do pai, enfim. Estão sendo levados cativos para ser treinados para o palácio, né? De uma forma muito especial, eles fazem parte de um grupo selecionado ali, especialmente para ser treinado no palácio, né? O rei queria que eles fossem treinados para servi-lo no palácio. O primeiro ponto que o texto destaca com cada um de nós é que nós precisamos preparar os nossos filhos para a vida adulta, para as decisões. Nós precisamos preparar os nossos filhos para não estarem conosco, né? E é difícil assumir isso, né? Mas de fato a função do pai é preparar o filho para a vida sem o pai, né? Para a vida no mundo. Esse é um grande desafio que muitas das vezes, né, nós como pai, né? Pode falar que é nós como pai. Já sou pai também, cara. Então, nós como pais demoramos para assumir, para reconhecer isso. E a Bíblia traz esses pontos aí de uma forma muito, muito clara. Vamos acompanhar aí no verso 4. O verso 4 diz que esses jovens foram selecionados e olha só algumas atribuições. O rei solicitou que fossem separados ali jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciências, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidades para servir no palácio, a fim de que fossem treinados nas letras e na língua dos caldeus. De uma forma interessante, o texto apresenta essas características desses jovens, que não eram qualquer jovens, mas que por essas características, né, por esses ensinamentos, eles foram selecionados para servir nada mais, nada menos que no palácio. Não foram para a construção civil, não foram para o campo, né? Nada contra essas atividades, são fundamentais. Mas as habilidades que eles tinham os levaram para o palácio. O texto vai dizer, por exemplo, que esses jovens eram sem defeitos. E nós sabemos que isso é uma hipérbole, né? Uma figura de linguagem meio que exagerada para mostrar bem uma característica, né? Ou um fato. Então, de fato, eles eram tidos como sem defeitos, né? Formosos. E a gente precisa entender que aspectos estão por trás disso. Que informações de fatos estão por trás disso. Nós bem sabemos que não existem pessoas feias, né? Como o pessoal brinca por aí, né? Não existem pessoas feias, né? Existem pessoas mal arrumadas, né? Eu estava vendo um artigo escrito por alguém e falava sobre o preconceito nos trabalhos, né? Os preconceitos nas entrevistas de trabalho. E a conclusão do escritor era: existe preconceito no trabalho, é claro, né? Entre raças e cor, enfim. Mas muitas vezes não é que as empresas estão sendo preconceituosas e querendo só pessoas brancas, por exemplo, né? Mas é que as empresas gostam de pessoas bonitas, né? Então pessoas bem arrumadas, um cabelo bem organizado, uma roupa bem produzida. E isso faz com que as pessoas sejam bonitas, né? Formosas. De fato, o que a sociedade tem buscado desde essa época até o dia de hoje não é tão somente pessoas perfeitamente, né, bonitas, mas pessoas que saibam se cuidar, pessoas que saibam zelar pela sua aparência, pessoas bem cuidadas, bem tratadas, né, com seus cabelos aí bem penteados, enfim. Todos nós sabemos que alguém bem produzido, bem cuidado, né, é alguém bonito, né? É isso que eu acho bonito, por exemplo, nos jovens da igreja, né? Se vestem bem, né? Os meninos, as moças se vestem bem e naturalmente eles são mais bonitos que a maioria das pessoas, né? Pelo menos é o que eu percebo. Então, esses jovens eram formosos e tinham essa boa aparência, né? Eram jovens cuidados, eram jovens bem tratados, tinham a sua aparência bem polida. O texto diz mais ainda que eles eram instruídos em sabedoria, sábios em ciência. Na nova versão internacional, os termos utilizados nesse versículo é dizer que eles eram cultos e inteligentes, ou seja, bem educados, né? Sabiam conversar, sabiam interagir com outras pessoas, sabiam dialogar sobre alguns assuntos específicos. Eram jovens cultos e inteligentes. Nessa versão aqui, né? Instruídos em sabedoria e sábios em ciência. O texto continua dizendo que eles tinham habilidades para que pudessem servir
no palácio. E essa questão de ter habilidade é um ponto muito interessante, né? Porque como é que se constrói habilidade? Como é que se constrói como é que se cultiva um talento? Essa reflexão é importante para nós como pais hoje, porque essas habilidades elas dependem na sua totalidade de nós que somos pais. Por quê? Porque nós aqui temos a responsabilidade de despertar essa responsabilidade nos nossos filhos, né, na juventude. E aí vocês perguntam, mas pastor, eu não tenho nada a ver com isso, né? Onde é que eu entro nessa história? Por exemplo, hoje em dia, eu digo hoje em dia porque os jovens hoje estão estudando mais do que os jovens antigamente e, consequentemente, né, passam mais tempo na escola, nos cursos, enfim. Mas antigamente as pessoas tinham mais habilidades, né? Os filhos passavam mais tempo com o pai e eles aprendiam a, a, a fazer um cimento, eles aprendiam a sentar um tijolo, eles aprendiam a usar uma ferramenta, aprendiam a dirigir, aprendiam a fazer um monte de coisa, né? As moças aprendiam a cozinhar, aprendiam a costurar, aprendiam a pintar, sei lá, fazer um monte de outras coisas. E eu me despertando então nessa geração aí, habilidades. Pergunta para você, né? Esses jovens eles eram sem defeitos, né? Eram bem cuidados, eram bem tratados, com certeza tinham o seu físico, né? Bem preservado, eram formosos, eram instruídos em sabedoria, né? Eram jovens cultos, eram jovens inteligentes, eram jovens que tinham habilidades. Aí uma pergunta que não quer calar. Quem foi o responsável por essas características nesses jovens? Na estrutura que a gente está olhando aqui da sociedade, né, naquela época, do povo de Israel, quem você acha que era o responsável pela educação desses jovens? Por colocar essas características, né, cultivar essas características na personalidade destes jovens? Se nós tivermos condições de assumir isso, nós vamos reconhecer que a família tinha um papel importante, fundamental para que esses jovens tivessem essas características. Esses jovens foram separados para servir no palácio do rei, porque na construção da história daqueles jovens, eles foram preparados, eles foram instruídos ainda na sua casa. Ou pelo menos, né, por parte dos seus pais. Os seus pais se preocuparam com eles, os seus pais cultivaram alguns valores, cultivaram algumas habilidades neles. Com certeza privaram ele de alguns ambientes ruins, de algumas comidas ruins, para que eles pudessem, né, ter aquela boa saúde. Com certeza os seus pais orientaram ele para que eles tivessem sempre uma boa aparência, sempre uma conduta, né, respeitável, né? E tudo isso fez com que esses jovens chegassem nesse momento sendo quem eles foram. Jovens habilidosos, jovens formosos, jovens, né, inteligentes, educados, cultos, e tudo isso fez diferença na vida desses jovens. Vamos trazer para a nossa reflexão nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós temos um grande problema. E a sociedade precisa assumir isso antes que seja tarde demais. Porque a verdade é que boa parte dos nossos pais digo, né, os pais da sociedade, não estão querendo abraçar essa responsabilidade de cuidar dos seus filhos, de educar os seus filhos, de se preocupar com que tipo de roupa o seu filho está se vestindo, como é que o seu filho está cultivando aí a alimentação dele, como é que ele está penteando o cabelo. E isso é um problema porque a nossa juventude, né, as crianças, adolescentes, eles são ensinados que eles têm uma personalidade, que eles são livres, que eles têm os direitos deles, eles podem fazer o que eles quiserem, ser quem eles querem ser, só que isso não se sustenta. E nós precisamos olhar para a Bíblia e entender o papel da família, o papel dos pais nesta construção de alguém que é respeitado, de alguém que é culto, de alguém que se veste bem, de alguém que cultiva habilidades, boas habilidades. Então, precisamos colocar a mão na consciência e reconhecer o nosso papel como pai na sociedade, como formadores de pessoas para a sociedade. Para você que é pai, que é mãe, fica essa reflexão com uma pergunta, né? Que tipo de filho você quer ter no futuro? Não agora, não enquanto ele está debaixo da sua asa, comendo na sua mesa, mas para o futuro. É necessário que nós estejamos aptos, né, conscientes e preparados para preparar o nosso filho para a vida adulta, para a vida no mundo que eu digo é no bom sentido, né? Não é no mundo do pecado, né? Mas
para a vida adulta, para esse mundo que nós vivemos aqui. E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, né? Tanto na área emocional, como na área financeira, na área social, enfim. Precisamos ter esse discernimento de preparar o nosso filho para a vida adulta. Você que tem seu filho, que tem sua filha, entenda de que ele vai precisar sair para o mercado de trabalho, ele vai precisar sair para a escola. E a pergunta que fica é: que tipo de pessoa você está entregando para a sociedade? Que tipo de pessoa você está colocando aí na escola, no mercado, na rua? Que tipo de pessoa você está construindo, né? No bom sentido, né? Você está formando ali, depositando seu conhecimento, depositando sua experiência, o seu cuidado. Que tipo de pessoa você está formando para essa sociedade que nós vivemos? Vamos então ao segundo ponto da nossa reflexão, que fala sobre a necessidade de prepararmos os nossos filhos para as tentações. Nós, servos do Senhor, cristãos, que servimos a Deus, precisamos preparar os nossos filhos para as provações, para as tentações que eles com certeza vão enfrentar. É exatamente isso que você ouviu. Precisamos preparar os nossos filhos para enfrentar as tribulações, as tentações que eles com certeza vão passar. Sejam eles, né, grandes, pequenos, meninos, meninas, todos eles vão passar por esse momento difícil. E nós precisamos, amados, ter a mão na consciência e entender de que eles não vão estar conosco o tempo todo. Nós estamos hoje aqui, eu e Jéssica, fechando aí um ciclo, né, do 5º mês de gestação e pensando muita coisa, né? Na verdade, eu tenho pensado em muita coisa que eu nunca pensei. Mas vai chegar um tempo, né, que a gente vai cuidar da nossa pequena, vai criar, vai educar, e vai chegar um tempo em que ela não estará perto de nós. E no momento em que ela não estiver perto de nós, outras pessoas vão estar. No momento em que nós não estivermos vendo, outras pessoas vão estar vendo, ou ninguém vai estar vendo. Vai haver momentos em que ela vai estar sozinha e ela vai ter que responder pelas coisas que ela vai fazer. Esse momento vai chegar e eu não tenho nenhuma dúvida disso. E aí o que a gente vai fazer, né? O que eu como pai, e como pai de menina, isso é muito complicado, né? O que a gente faz nesse momento? O que a gente pode pensar? Amados, precisamos preparar os nossos filhos para passarem por isso. Precisamos forjar esse caráter neles, para que eles tenham maturidade de discernir o que é bom e o que é ruim nos momentos de tentação, nos momentos em que o pecado bate a porta ali, porque o pecado vai bater na porta do seu filho se já não estiver batendo, né? Então vamos lá. O texto mostra que esses jovens foram levados por Aspenaz, chefe dos eunucos, né? Alguém queria treiná-los ali, e eles foram levados para o palácio do rei, para ser treinados ali, né? Mas olha só, chegando no palácio do rei, imagina você, o povo de Israel, né? Toda aquela cultura de preservação, né, dos costumes, da lei, dos 10 mandamentos, do que Moisés havia dito, guardar o sábado, não comer determinados alimentos, uma série de regras e de rituais que formavam a identidade do povo de Israel, né? do povo da tribo de Judá, né? Imagine você que esse jovem sai dali, né? Ele que cresceu com aquela mente ali, com aqueles costumes, e ele chega na Babilônia. Você já ouviu falar da Babilônia? O rei Nabucodonosor é o rei da Babilônia. Isso está no primeiro verso que nós lemos aí, né? Então eles foram nada mais nada menos que a Babilônia. Irmãos, o que a gente tem sobre a Babilônia é muito ruim, né? Que a gente conhece sobre a Babilônia. De violência e de perversidade sexual e de muitas outras coisas a gente tem para contar desse povo aí, né? E esses jovens foram para nada mais, nada menos do que a Babilônia. Imagine você o que foi que eles começaram a ver na Babilônia. O que foi que eles começaram a ver no palácio do rei, né? Com todas aquelas dançarinas, aquelas concubinas, comida de tudo que é jeito, vinho, à vontade. Imagine você o que foi que esses jovens passaram. No entanto, o texto bíblico nos diz que estes jovens, né, da casa de Judá, da tribo de Judá, tiveram os nomes mudados, e isso é interessante porque se você for pesquisar esses nomes, você vai perceber que eles ganharam nomes que faziam referência a deuses pagãos, a deuses da Babilônia.
Então eles foram inseridos mesmo numa cultura hostil, numa cultura pagã, numa cultura perversa, mudando assim até o próprio nome, né? Forçaram a mudar a alimentação e eles resistiram. Mas é interessante como eles saem de um ambiente de proteção, perto do pai, perto ali dos sacerdotes, e eles vão para a Babilônia. Eles vão para um lugar onde ninguém conhece eles, onde ninguém está vendo, ninguém vai cobrar se eles estão fazendo o que é certo, se eles estão seguindo a lei, se eles estão orando antes de dormir. Ninguém ia cobrar isso deles. E é nesse momento, é nesse ambiente, onde eles colocam no seu coração o desejo de não se contaminar. No verso 8, diz que Daniel colocou no seu coração não se contaminar com as coisas que o rei tinha a oferecer. Com as comidas aí sacrificadas a ídolos, Daniel colocou no seu coração a certeza de que ele estaria ali, mas ele não participaria de nada do que ele estaria vendo ali, né? De nada do que estaria diante dele. E, amados, a pergunta é, como foi a educação de Daniel para que nesse momento ele tivesse essa atitude? O que foi que os seus pais ensinaram para que ele tivesse tanta convicção? O que foi que os seus pais transmitiram no seu coração, formaram ali no seu caráter, para que nesse momento, né, toda aquela construção de identidade não fosse destruída, para que ele não fosse, né, influenciado pelos novos amigos que ele com certeza fez ali? O que foi que os seus pais fizeram de tão especial que sustentou essa doutrina no coração de Daniel e de seus amigos também? Amados, precisamos preparar nossos filhos porque esses momentos eles virão. Com certeza, em algum momento ele ouviu de seus pais o que acontecia em outros países, o que acontecia em outros povos, e o seu pai colocou, né, diante dele o que era o certo e o que era o errado. Daniel aprendeu na sua casa por que servir a Deus e quais seriam as consequências de não servir a Deus. Nesse momento, Daniel chega na Babilônia e ele faz um propósito, né? Ele faz um compromisso, ele toma uma decisão de não se contaminar. E a gente percebe que, de certa forma, ele foi preparado, ele estava forte, ele estava firme para quando chegar naquele momento ali, ele se impor como alguém diferente, como alguém que não está ali para se misturar com tudo aquilo que ele está vendo. E, amados, a gente traz essa realidade para os nossos dias de hoje e fica uma pergunta no ar, né? Como é que nós estamos cuidando dos nossos filhos com relação a isso? Nós estamos preocupados com a integridade dos nossos filhos? Nós estamos preocupados com o que é que o nosso filho vai dizer quando ele chegar perto de alguém que ele perceber que é má influência? Nós estamos preocupados com a reação das nossas filhas quando elas receberem algumas propostas? Nós estamos preocupados com o que é que os nossos filhos vão dizer quando bater, né, aquela proposta do ganho fácil, de alguma coisa ali ilícita? Nós estamos preparando os nossos filhos para isso? Nós precisamos ter a consciência de que essa responsabilidade, amados irmãos, recai sobre nós que somos pais. Recai sobre nós que temos experiência e a responsabilidade de passar à próxima geração, que inclusive está sob os nossos cuidados, né? Os nossos filhos, nossos netos, enfim, os sobrinhos, pessoas que estão perto de você. E nós precisamos estar preparados porque as circunstâncias mudam, né? Eu me lembro de muitas vezes que a minha mãe dizia, né, olha, você tem que aprender a fazer isso porque eu não vou estar aqui para sempre, né? Meu pai dizia muitas vezes, né, olha, você tem que aprender a se virar, você tem que desenrolar as coisas aí, pegar uma coisa para resolver e resolver, dar o seu... E a gente percebe que isso é fundamental para a nossa vida, porque chega um momento na vida em que a vida pede responsabilidade, pede você arcar com as consequências dos seus erros. E, amados, nós precisamos conscientizar os nossos filhos dessas questões. Tanto na área espiritual, né, devocional, vida com Deus, leitura da Bíblia, quanto nas questões financeiras, nos estudos. Precisamos conscientizar nossos filhos de que eles vão estar longe de nós e que eles precisam estar preparados para dizer não para algumas propostas. Você precisa ensinar seu filho de que ele precisa dizer não quando, né, uma situação estiver pronta ali para ele colar na escola. Meu filho, diga não. Você tem que ensinar o seu filho a dizer não numa situação de injustiça, né? Na escola tem alguém que bate ali no menininho que é mais fraco. Conscientize seu filho, né? Meu filho, um dia alguém vai chegar para você
e vai lhe oferecer alguma coisa aí, né? Um cigarro, uma droga, vão pedir para você dar um gole. Meu filho, não faça isso, né? Eu me lembro, eu me lembro de muitas vezes conversando com meu pai, e ele me alertava sobre algumas garotas, né? E algumas vezes ele usava alguns exemplos, né? Olha, tá vendo ali, né? O que tá acontecendo, tá vendo aquele comportamento ali? Meu filho, se sai, né? Ali não é para você, né? Ali não tem muito futuro. Isso eu era adolescente, né? Eu fui crescendo, chegou no momento de tomar as decisões e eu estava ali bem preparado, bem orientado, né? O grande problema que nós temos é porque nós queremos mudar a cabeça do jovem depois que ele já tem a decisão formada, depois que ele já acha que sabe, e não é por aí. Precisamos construir, precisamos educar, né, os nossos jovens, nossos adolescentes, o mais cedo possível, né? Eu tenho dito para alguns irmãos, né? Converse com o seu filho o mais cedo possível, né? Sobre sexualidade, sobre drogas, sobre dinheiro fácil, sobre, né? Sei lá, a gente tem um mundo muito corrupto hoje, muito corrupto e corrompido, né? Muito longe de Deus. E nós precisamos construir nos nossos filhos caráter cristão, identidade cristã, pessoas que estão ali no mundo para fazer diferença no mundo. Nós precisamos abraçar essa responsabilidade. Mas aí você diga talvez, não, mas o meu filho ele é adolescente, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não me ouve. E amados, você precisa ter paciência, né? Eu estive recentemente em um congresso de adolescentes e a gente conversava sobre isso com alguns líderes, né? E enquanto a gente conversava, eu me lembrei de quando eu era adolescente, né? E, irmãos, hoje eu sou pastor, mas eu não nasci pastor, né? Eu não nasci com a Bíblia debaixo do braço. Então, muitas coisas eu fui aprendendo, né? Com meus pais, com os professores de EBD, com a vida. E é bem verdade que muitas coisas eu precisei quebrar a cara para aprender, né? Baguncei um pouco na igreja, como todos os meninos, né? Corriam, né? Quebrei as cordas do violão da igreja algumas vezes. Isso tudo faz parte. Mas nós precisamos entender que é nesse processo que nós precisamos trabalhar. É nesse processo que nós precisamos construir, né? Pastor, eu não estou entendendo. Muitas das vezes nós falamos com os nossos filhos, né? Com quem é professor da EBD, né? Fala com o menino e parece que ele não está entendendo, parece que ele não está ouvindo. Parece que às vezes ele entende e faz o contrário, né? O menino tem dessas coisas. Mas, amados, a gente precisa continuar investindo, continuar ensinando, porque chega um momento, chega uma certa idade, onde ele vai precisar fazer escolhas. Onde ele vai começar a abrir os olhos e perceber o que é que dá certo, o que é que não dá certo. Chega um momento ali em que ele precisa escolher quem ele quer ser na vida, né? Quem ele quer imitar. E é nesses momentos em que eles vão buscar algumas raízes, né? Buscar alguns ensinamentos lá no fundo. E é lá que eles vão encontrar ensinamentos bons. Eu me lembro que em muitos congressos, né, ficava bagunçando, correndo com a cueca na cabeça, mas chegou um momento em que eu precisei tomar algumas decisões. E adivinha o que é que havia na minha mente? Quando tive que fazer algumas escolhas, adivinha quem influenciou mais? Então, muitas das vezes nós esperamos que a nossa criança cresça e que ela se torne um jovem, um adulto brilhante, um servo de Deus, mas nós não estamos ensinando, não estamos dando exemplo, não estamos corrigindo, e uma hora essa conta chega, né? Quando ele chega lá na adolescência, que ele começa a ter contato com as más amizades, a Bíblia já nos apresenta de que as más amizades corrompem os bons costumes. Então precisamos estar atentos. Precisamos abraçar essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos e conscientizar os nossos filhos de que eles vão passar por provações. Eles vão passar por tentações. O seu filho, a sua filha, seu sobrinho, o seu neto, eles vão ser tentados em algum momento. Na área sexual, na área do dinheiro, na sua moral, na sua ética, na escola, no ônibus. Em algum lugar, em algum momento, ele vai passar por isso e ele precisa estar preparado. Então, o que nós aprendemos olhando para a Bíblia, olhando para a história de Daniel, é que esses jovens estavam preparados para dizer não para essas questões. Esses jovens estavam preparados para dizer não para essas propostas,
para dizer não àquilo que o rei tinha a oferecer, a todas as concubinas, todo o vinho ali que eles tinham à disposição, a postura desses jovens foi: não, não vamos nos contaminar. Eu queria só que vocês trouxessem, né, os cereais, né, aquelas comidas que nós estamos acostumados, né? O resto eu queria que vocês respeitassem a gente, nós não vamos participar. Não, esse vinho nós não vamos beber. Essas garotas aí, né? Olha, foi um prazer conhecer vocês. A gente se vê na próxima, né? Não vamos nos contaminar. Chega um determinado momento, mais pra frente do livro de Daniel, em que o rei constrói uma estátua e obriga todo mundo a se prostrar diante da estátua, né? Adorar aquela imagem. Adivinha o que foi que aqueles jovens fizeram? Ficaram em pé. Porque eles entenderam nas escrituras sagradas que devemos adorar somente ao Senhor nosso Deus. Isso pesou naquele momento e a decisão deles foi: nós não vamos adorar nenhuma imagem, nós temos um compromisso com Deus. Amados, que tipo de caráter é esse forjado nesses jovens? Que educação foi essa, né? Que instrução foi essa para que mesmo longe de casa, mesmo com as circunstâncias, né, mudadas, ali não tinha pastor, não tinha sacerdote, não tinha ninguém olhando eles, mesmo assim, eles se mantêm íntegros. Mesmo assim, eles escolhem não se contaminar. Amados irmãos, queira Deus, né, os nossos filhos darem um testemunho desse. Longe de nós, longe de mim, longe de você, em um outro lugar, em uma outra cidade, você ouviu falar que seus filhos estão honrando o nome de Deus. Você ouviu falar que os seus filhos estão defendendo os princípios que você ensinou. Precisamos orar pelos nossos filhos, precisamos orar pelos nossos jovens e ensiná-los a amar essa verdade e a defender essa verdade com tudo que eles têm na mente e no coração. E que nós possamos, amados irmãos, buscar extrair da Bíblia e de lições, né, de histórias bíblicas, de exemplos bíblicos, um modelo ideal para a nossa vida. Que nós não possamos ser um pai e uma mãe segundo o estatuto da criança e do adolescente. Segundo a Super Nani, nada contra, né? Essas questões são importantes a gente conhecer, observar, aprender. A Bíblia nos manda olhar tudo, né? Aprender de tudo e reter o que é bom. Mas o que é fundamental é a vida com Deus, né? Oração e leitura da palavra. Colocando em prática aí o que a Bíblia tem ensinado a cada um de nós. E com certeza, amados irmãos, nós seremos pais segundo o coração de Deus. Nós seremos pessoas usadas por Deus para abençoar a geração que vem após a cada um de nós. Abençoar seu filho, abençoar o seu neto, seu sobrinho, o seu aluno DBD, enfim. Temos uma geração aí que precisa ser instruída, precisa ser preparada. E se você está vivo nesse tempo, está com saúde, então beleza. Deus quer usar você. Vamos orar por isso e vamos buscar de Deus a cada dia. Ter discernimento, né, na criação dos nossos filhos e entender que é necessário preparar os nossos filhos para a vida adulta, para a vida, né, longe de casa e principalmente preparar os nossos jovens, nossos adolescentes para as tentações, para as provações, para as propostas, para que lá no momento de guerra, no momento de decisão, no momento de propostas indecentes, ele consiga dizer não, ele consiga defender os seus princípios, consiga defender a sua verdade. E que Deus abençoe a nós que somos pais e aos nossos filhos também. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Pai de amor, louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem falado conosco a cada dia. E Deus, nesse momento, pedimos que o Senhor venha estar abençoando as nossas famílias. A Deus, em especial, cada pai que tem a responsabilidade de cuidar do seu filho, a Deus, de instruir o seu filho. A Deus, cada mãe que tem de Deus, a Deus, a responsabilidade de orientar os seus filhos, de proteger os seus filhos. A Deus, que mais do que proteger o corpo dos nossos filhos, nós devemos estar preocupados também com a mente e o coração dos nossos filhos. Ó Deus, que a fé dos nossos filhos sejam blindadas, que nós possamos, ó Deus, forjar um caráter cristão nessa juventude, nos nossos adolescentes, para que eles possam resistir no dia mau, como nos diz a Tua palavra. Ó Pai, nos dá sabedoria, porque nós vivemos dias muito difíceis e nós carecemos
da tua graça, do teu amor, para que possamos resistir a esses dias maus. Abençoe cada um de nós, abençoe a nossa igreja, abençoe as famílias da nossa igreja, abençoe os jovens, adolescentes, crianças da nossa igreja, para que eles possam ser dos consagrados, treinados, preparados para a honra e glória do teu nome. Nos abençoa, nos guarda, e essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Chegamos ao final da nossa transmissão. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e vamos juntos aí aprender mais de Deus. Vamos juntos compartilhar o que Deus tem falado aos nossos corações, as experiências e edificar a vida uns dos outros. Nos vemos na quarta-feira no nosso estudo, transmitido também por esses canais às 19 horas. Um abraço para você, para sua família. Aproveite esse tempo juntos aí para lerem a Bíblia juntos, cantarem louvores, cultivar o culto doméstico e que em todo o tempo nós vamos estar crescendo diante do nosso Deus. Um forte abraço a você e nos vemos na próxima semana. Que Deus te abençoe.